com essa proposta, né, da casa, está fazendo o estudo dos 15 princípios da doutrina espírita. E hoje foi pedido que a gente conversasse sobre o sexto princípio, que é o livre-arbítrio. Na literatura espírita nós temos uma variação, né? Algumas literaturas falam de 5 princípios, outras de 9 e outras de 15, né? Que foi justamente evoluindo conforme a doutrina foi evoluindo também, foi se detectando aquilo que é básico, né, na doutrina. O livre-arbítrio, de uma maneira geral, se a gente for olhar simplesmente na palavra, no termo, ele é muito fácil. Né? O que é livre-arbítrio? Eu posso fazer o que eu quero. Então, uma significação bem ampla, seria isso. Né? A gente tem o livre-arbítrio e nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, aquilo que nossa vontade determinar. Só que em termos de doutrina, ele tem uma outra conotação, embora mantenha, né, esse princípio básico, mas ele tem uma outra conotação, que é o que nós vamos conversar aqui um pouquinho hoje. Mas antes, só para a gente situar mais ou menos, nós vamos analisar um pouquinho o que são princípios básicos, né, da doutrina, no caso. Eu não sei se isso já foi abordado aqui, provavelmente lá no primeiro ponto deve ter se falado alguma coisa disso, mas é interessante até agora que já houve uma evolução, já tiveram, vocês tiveram oportunidade, a grande maioria que compareceu, tiveram oportunidade de verificar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, né, o quinto. A gente começa a ter uma noção mais precisa do que realmente está querendo se falar. Princípios, quando a gente fala assim, princípios básicos da doutrina espírita, nós estamos falando de um conjunto de características e traços particulares que são inerentes à doutrina e que não sofrem influência do meio. Então, o que significa tudo isso, essa definição? A doutrina espírita, né, como uma doutrina filosófica, científica, de cunho moral ou religiosa, ela foi estruturada de uma certa maneira. E isso é importante para que a gente possa entender realmente o que nos propõe a doutrina espírita. A doutrina espírita, como as doutrinas, ela tem uma proposta. Tá? E é isso que a gente estuda quando a gente quer abordar a questão dos princípios, entender essa proposta. E por que isso é importante? Porque nós, tinha até um amigo, ele já faleceu, chamava lá Marrege, que ele fala muito assim, nós temos o hábito de querer fazer o espiritismo a moda da casa. O que é espiritismo a moda da casa? Hoje isso é muito comum em quase todas as áreas da sociedade, só quero aquilo que me agrada. Né? Eu acho muito legal essa questão de falar com o espírito, comunicabilidade. No mesmo negócio de reencarnação, isso não entra na minha cabeça. Só que o que acontece? Como é uma doutrina, ou a gente aceita ela toda, ou então a gente vai procurar outra doutrina que se adeque mais à nossa maneira de pensar, de sentir e de viver. Porque a função de qualquer doutrina, e é a função da doutrina espírita também, é nos dar caminhos para a nossa vida, para o nosso caminhar. Então, se tem alguma coisa que ela me aponta o caminho e eu não agrada, eu não posso simplesmente, não, isso eu não agradei, eu vou deixar de lado. O máximo que eu posso fazer é procurar uma outra doutrina que me direcione naquilo que o meu interior, minha alma, né, que dentro de mim reverbere de uma melhor maneira. Tá? Então, os princípios são muito importantes por causa disso, que eles vão mostrando o caminho que a doutrina espírita procura nos direcionar. E eles também trazem aquilo que é básico. Né? Nós sabemos que a doutrina espírita tem 5 obras básicas, né? E tem o que nós chamamos de obras complementares, são principalmente as que vieram para nós, né, se materializar no nosso mundo através de Chico Xavier, que são mais de 450 livros. Então, se a gente quiser conhecer um pouquinho de doutrina espírita, precisaria ler no mínimo 455 livros, o que não é muito fácil.
Aí, o que os princípios nos auxiliam? Se a gente tiver uma ideia dos princípios, aquilo que é base, a gente começa a ter alguma noção de que caminho seguir. Porque a gente sabe que não importa o que se vai falar, pode ser até se aprofundar mais sobre cada um dos princípios, mas nunca vai fugir daquela linha que ele nos indica. Tá? Então, só para a gente recordar um pouquinho, o primeiro princípio que foi abordado aqui foi Deus. Tá? De uma maneira bem resumida, nós não vamos passar todos, a gente vai falar sobre livre-arbítrio. Causa primeira de todas as coisas, eterno, ilimitado, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, esse é um princípio. Se a pessoa não acredita em Deus, se a pessoa não acredita que Deus é único, então está na doutrina errada. Está na doutrina errada. Há a necessidade de a gente entender que só existe um Deus e que ele tem todas essas características. Isso é o principal. É a causa primeira de todas as coisas, ou seja, Deus é o criador de tudo que existe. Existe Deus, existe a criação. Então, esse é um princípio básico e fundamental para que a gente possa entender as outras propostas de visão de vida que a doutrina espírita nos traz. Gente, como objetivo Albinha, né? Até Tata Show, se vocês quiserem interromper, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Bom, Roberto, Oi. sobre conhecimento de livros, talvez tem pessoas que não gostam de ler, não tem o que ler, a gente tem que aprender a ler. Eu fui assim, eu tive que aprender a ler. Até foi minha esposa que me, como diz, me colocou para ler livro. O Haroldo Dutra tem está no YouTube, é o nosso lar. Ele está terminando todo o livro em áudio. Ele lê e faz a explicação. Eu já ouvi muitas partes, umas partes muito boas. Então, se alguém quiser, tem no YouTube, na hora que está fazendo algum almoço, está descansando, fazendo uma caminhada. Pode ter. Inclusive, a FEF também tem alguns livros comentados pelo Campete. Tem uns 3 que eu conheço, está no site da FEF. Tem muitos livros em áudio. Eu já ouvi há 2000 anos, há 50 anos, Paulo Estevam, todos eles têm esse áudio. Hoje tem um audiobook, né, eles falam, o podcast, tem várias obras, a grande maioria das obras complementares a gente acha, né? Basta pesquisar aí. Evangelho. Olha, tem um site chamado Bem TV, os books eles têm lá hoje em torno de 150 obras só em audiobook. Né? Quem está trabalhando, quer estudar, às vezes um carro, interessante. Está viajando. Tem várias maneiras, mas sempre é bom lembrar que o livro, a finalidade do estudo é absorver conhecimento para utilização, tá? Não é só recreação. É óbvio que existe a leitura por recreação, mas o principal objetivo é a gente absorver. Tá? Bom, o outro princípio, o segundo princípio, nós tivemos o primeiro que é Deus, é Jesus, guia modelo mais perfeito para o homem. Então, a gente já percebe que por esse princípio, nós já entendemos que Deus conversa com a gente através de outras pessoas. Então isso é fundamental, porque quando a gente vai para aquela parte de oração, né, que a gente fala sobre mentalização, vai entender como é que é o mecanismo da oração, muitas vezes a gente acha assim, que a gente pega uma coisa para Deus e ele faz uma mágica e acontece, materializa. Quando muitas vezes tem uma mãe hoje orando para receber um presente de Natal para o filhinho, que ela não consegue explicar por que ele não vai ganhar presente. E de repente alguém pega um saquinho daquele, põe o presentinho lá dentro e vai falar naquela mão. Então Deus nos fala através de nós, Deus nos atende através de nós mesmos. E existe, né, nesse segundo princípio, dizendo, olha, há um guia, há um modelo que Deus permitiu que viesse até nós para a gente saber como evoluir, como crescer. Então, esse segundo princípio, já deve ter sido abordado, nós estamos passando rapidinho aqui, espírito. Tá? E é importante demais entender o que é o espírito. Ser inteligente da criação. Tá? Não guarde essa palavra. Inteligência, embora seja um conceito muito complexo, até a própria ciência tem dificuldade de determinar o que é inteligência, mas o espírito é o ser inteligente, é o pensante.
de toda a criação é aquele ser que tem a capacidade de raciocínio, de pensar. Tá? É outro princípio. Tá? Eu não estou entrando muito porque já deve ter conversado demais aqui, né? Perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório para o espírito e liga a alma ao corpo. Tá? Aqui já foi abordado. Então nós temos Deus, que é o Criador, Jesus que faz aquela comunicação entre Criador e criatura, né? Temos o Espírito que é o ser inteligente da criação, e nós já sabemos aqui que esse Espírito, esse inteligente, ele tem um envoltório que permite que ele encarne, liga a alma ao corpo. Então nós todos somos espíritos encarnados e nós temos um perispírito que permite que eu, espírito, esteja usando a minha máquina corpo para poder me comunicar com vocês. E na última segunda-feira, a dona Terezinha esteve aqui e falou sobre a evolução. Né? A evolução, fala de uma maneira bem geral, são os próprios espíritos que se melhoram passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então foi abordado aqui, desde quando nós somos criados com um princípio inteligente, vamos evoluindo, chegamos na forma hominal. A partir daí nós somos espíritos, lá no 3, no princípio 3, seres inteligentes, e vamos, a partir desse momento, continuar o processo evolutivo, agora como seres inteligentes da criação. Tá? Agora como espíritos, aí com letra maiúscula. E é aí que a gente entra. Como o espírito evolui? Quais são as ferramentas que o espírito tem para a sua evolução? E a primeira dela, uma muito importante, é o que nós vamos abordar aqui: o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, então, é a ferramenta que o espírito usa para poder evoluir. Ela deve ter comentado aqui sobre as várias classes de espíritos, né? Desde o mais primitivo, né, ao mais evoluído. Nós temos um modelo, que é o segundo princípio, Jesus, que é o nosso modelo. Esse processo de caminhada, ele passa, ou ele utiliza principalmente o livre-arbítrio como ferramenta. Então o livre-arbítrio não é só fazer o que eu quero, é utilizar a minha vontade, essa capacidade que eu tenho de fazer o que eu quero, com um fim, para mim, que sou espírito imortal. E qual vai ser o fim? Então a gente percebe que começa a tomar uma nova dimensão a questão do livre-arbítrio. E por isso que ele é um dos princípios básicos da doutrina. Se eu não tiver essa noção de que a capacidade que eu tenho de direcionar as minhas decisões, o que eu penso, eu vou ter muita dificuldade em compreender como que eu faço para evoluir, como que eu faço para dar um passo adiante nessa minha caminhada existencial. E nós vamos utilizar, né, já que nós estamos tratando da obra, só para situar a questão do princípio, definir a questão 843, que está lá no Livro dos Espíritos, que o subtítulo, o subitem é justamente esse: livre-arbítrio. Tá? Questão 843, depois pega o Livro dos Espíritos, ou põe ele lá para estudar, questão 843. Tá? Kardec faz a seguinte pergunta: tem o homem livre-arbítrio de seus atos? Tá? Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser? Aqui ele já está falando nós, espíritos, né? Seres inteligentes da criação, encarnados. Tá? Eu tenho livre-arbítrio? E é o que os espíritos respondem. Tá? E às vezes a resposta dos espíritos nunca é tão simples como a gente gostaria que fosse. Eles falam assim: o homem tem a liberdade de pensar e de agir. Sem o livre-arbítrio, ele seria máquina. Essa resposta aqui, se a gente quiser esmiuçar, nós podemos ficar aqui há uns bons minutos falando só sobre ela. Porque ela tem uma profundidade muito grande, porque o Kardec fez uma pergunta simples: nós podemos fazer o que a gente quer? Basicamente o que ele perguntou. Passava o Espírito falar sim ou não, ou talvez. Não? Passava ele falar isso. Mas eles deram a resposta: o homem tem liberdade de pensar
e de agir. Sem o livre-arbítrio, ele seria máquina. Nós vamos começar até de trás para frente, tá? Finalzinho. Sem o livre-arbítrio, ele seria máquina. O que ele quer dizer, a primeira característica desse princípio? O que nós chamamos de humanidade está ligado ao livre-arbítrio. O que significa? Nós somos espíritos, temos o livre-arbítrio. Significa que o animal não tem livre-arbítrio, a planta não tem livre-arbítrio. É uma característica própria de nós espíritos, que estamos em processo evolutivo. E quando ele fala que sem o livre-arbítrio nós seríamos como máquina, ele já está dando nessa resposta, está dando duas dicas para nós. A primeira, que sem livre-arbítrio não haveria evolução. Porque máquina não evolui. Alguém já comprou uma televisão e ela evoluiu com um ar-condicionado? Você compra a televisão, ela fica televisão até o dia que a gente troca por outro. Então, se a gente não tivesse o livre-arbítrio, seríamos como máquina. Então, quer dizer o seguinte: a sua ferramenta de evolução é o livre-arbítrio. O espírito só evolui porque tem livre-arbítrio. Por isso que é um princípio básico, e por isso que Deus, na sua sabedoria, deu a cada um de nós o livre-arbítrio. Não foi simplesmente para a gente fazer o que a gente quer, mas para que a gente possa, através dos nossos atos, poder evoluir. Qual que é a segunda informação que tem aí? Que não existe determinismo. O nosso próprio livre-arbítrio faz que não exista determinismo. Tá? Eu gosto muito de ler horóscopo, mas é mais por diversão, porque aquilo que está lá ninguém sabe se vai acontecer comigo ou não. Porque tem um fator simples que chama livre-arbítrio. No meio do caminho eu posso decidir. Tá? Quem aqui tem mais conhecimento de doutrina sabe que antes da gente reencarnar, nós fazemos o que a gente chama de programação reencarnatória. A gente sente o nosso mentor: olha, você fez isso, você errou aqui, você acertou aqui, você tem esse potencial. Aí eu escolho: olha, eu quero nascer em um lugar assim, para me passar por essas experiências, eu quero ter essas capacidades, uma inteligência bonita, ser feita. Eu vou escolhendo a maneira que eu quero reencarnar. Olha onde começa o nosso livre-arbítrio. Antes mesmo a gente tem um corpo. Para que quando eu venha aqui, eu possa seguir. Mas também pode ser que no meio do caminho eu mude ideia. Tá? Isso é muito comum, eu costumo brincar, né? Embora não seja muito uma brincadeira, que a gente fala assim: eu quero passar pela prova da pobreza. Eu quero nascer assim, nada para mim vai dar certo. Você pode minha vida inteira para me sentir o que é e me superar. Aí eu reencarno aqui e passo a vida inteira jogando na Mega Sena. Eu vejo a aplicação. Mas eu mudei de ideia. Eu queria ser pobre. Agora que eu cheguei aqui, que eu vi aquela dificuldade, eu falei: está com nada, deixa eu começar a jogar na Mega Sena, quem sabe? Livre-arbítrio. Embora tenha tido toda uma programação, tenha sido preparado, né, para isso, a hora que eu cheguei aqui eu mudei de ideia. Tá? Tem algum problema? Isso não. Tá? Porque isso é algo que Deus me facultou quando me criou como princípio inteligente. Falou: o dia que você chegar a ser espírito, você adquirir um pensamento contínuo, poder decidir as coisas, ter a capacidade de decidir, é muito difícil, você faz o que você quiser. Problema. Só que você, depois nós vamos ver, tem as consequências. Tá? Pessoal, tranquilo? Uma pergunta? Essa questão da reencarnação, quando a pessoa escolhe o projeto reencarnatório, existe uma doutrinação, tipo, por exemplo, lá tem a fala muito bem, eles decidem se a escolha está certa ou está errada, ou eles que determinam, é algo desse sentido? Normalmente há um diálogo, né? Porque nós sempre somos assim, a gente sempre quer dar um passo maior que a perna. Isso é da natureza do espírito em evolução. Então, quando nós estamos ali nas colônias, fez toda aquela revisão e decide o que a gente quer consertar em nós, ou resgatar alguma dívida,
a gente faz a proposta. E os nossos mentores que nos conhecem muito bem, não é mentor mesmo, tipo um amigo, né? Fala, olha, você tem certeza, olha, eu quero nascer feio, pobre e ainda no Brasil. Não parece muito, sabe? Uma questão, né? Aí fala, olha, mas você não quer ser só feio, né? Feio riquinho, nasce no Brasil. Porque você passa aí, depois na outra você nasce pobre. Tem esse diálogo para que nós, porque o que os espíritos, os mentores, nós querem é que nós não falhemos. Tá? Hoje, cada um de nós que estamos aqui, se a gente pudesse enxergar a torcida que está do lado de lá, tá? Mentores, nossos espíritos amigos, espíritos familiares, então uma torcida. Né? Quando eu sair para vir para cá, eu vou mostrar agora, o Roberto vai lá, vai falar direitinho, não vai falar nenhuma bobagem, vai dar certo. Né? Aquele monte de gente que ele desviou lá da Inquisição, ele vai trazer uns 3, 4 de volta, agora vai ficar faltando só uns 500. Então eles estão torcendo para a gente. Né? Então, esse processo há. Né? Agora, se você decidir, tá? Né? Nós estamos falando num programa reencarnatório que o bem, né? Se você decidir, não, eu quero arriscar fazer isso, tá? Nós temos muito citado no livro Alcione, me ajuda aí, livro da redenção, não? Tá bom? Alcione no livro. Oi? Renúncia? Renúncia, né? Obrigado. Livro Renúncia, quando ela resolve reencarnar na Terra para ajudar um espírito querido, o mentor dela fala, você tem certeza de que você quer ir? Muitos espíritos como você foram e não conseguiram retornar quando você está, tiveram que ficar lá porque se comprometeram. E ela era um espírito superior. Né? Já estava em outra esfera, num mundo que não tinha, ela não tinha mais necessidade de reencarnar, era uma reencarnação missionária, mesmo assim o mentor ainda. Pensa bem. Quando? Não, o livro chama Renúncia. Renúncia só. Tá? Então tem esse processo. Bom, direito, liberdade de pensar. Liberdade de pensar é um direito ou um dever? Eles falam, nós temos, o Kardec perguntou, se nós temos liberdade para fazer os nossos atos. Ele fala, olha, o ser humano tem liberdade de pensar, como tem a resposta completa, tem liberdade de pensar e de agir. Né? A liberdade de pensar é um dever ou um direito? O que vocês acham? Os dois. O pessoal está chateadinho, né? Os dois. A liberdade de pensar é característica. Tá? Tem a característica de dever e tem a característica de direito. Nós temos o direito de pensar e fazer, depois nós vamos ir adiante o que quiser. Mas nós também temos o dever. E por que isso é importante? Principalmente hoje. Né? O João falou sobre a facilidade do mundo moderno. Infelizmente, a facilidade do mundo moderno era boa por um lado, né? Que hoje eu quero escutar, eu quero ler a obra no nosso lar, eu não tenho tempo de ler, eu posso ir lá na internet, baixar o audiobook, né? E poder ter aquilo, e poder tê-la na palma das mãos. Mas, né? Há uma outra situação, e por isso que a liberdade de pensar é um dever. Tá? Hoje, nós recebemos muita informação pronta. Até mesmo no meio espírita, né? A gente fala assim, aqui vai ver sobre livre-arbítrio. Né? Deixa eu assistir uma palestra lá hoje. Tá? Legal. Muito bom. A gente, se pudesse ter amor, Divaldo, nós vamos ter uma aula sobre livre-arbítrio que nenhum outro vai dar. Mas essa é a opinião deles. Tá? É uma informação pronta. Liberdade de pensar não é engolindo tudo, por maior que seja o nome que esteja por trás daquilo, como né, a gente vê por aí, não é engolindo tudo não. A gente vai absorver aquilo e vai raciocinar. Porque a informação, ela tem que ir para dentro de nós. Porque se ela não for para dentro de nós, ela não modifica hábitos. E ela não modificando hábitos, nós não evoluímos. Porque o livre-arbítrio,
é uma ferramenta de evolução. Então eu preciso absorver aquilo, mas eu preciso entender, aquilo tem que estar dentro de mim. Eu não posso falar, por que você está fazendo isso? Porque eu vi o Haroldo falar que é assim. Não. Eu tenho que fazer isso porque ele falou, eu pensei e eu acredito que é assim. Mesmo quando a gente é. Ninguém está falando aí que o livre-arbítrio é só para acertar, não. Tá? Mas acertando ou errando tem que ser a nossa decisão e não a do outro. E o grande problema, né, que a gente tem hoje, que as informações tratam, né, e aqui tem um termo moderno, né, fake news, né, é que muitas dessas informações prontas, elas são imprecisas ou falsas. E o que elas acabam acarretando? Pensamentos equivocados. Pensamentos equivocados. Se eu cheguei a falar para vocês aqui, olha, quando você vier na casa espírita, não deixa ligar o ventilador não, porque senão a hora que for dar o passe, o ar vai espalhar os fluidos bons por aí e você não toma o passe. Eu posso, alguém falar isso, é uma teoria. Fluido, igual fumaça, realmente é do ventilador. Eu tenho que parar para pensar. Se a partir do momento que eu dou essa informação pronta, aí você chega a uma briga lá na sala de passe, eu desligo esse ventilador, eu quero que eu passe. Nós estamos o quê? Com pensamentos equivocados. E os pensamentos equivocados são um grande problema. Por quê? Qual que é a segunda parte da liberdade que a gente tem? De pensar. Mas nós temos também liberdade de agir. E um pensamento equivocado, ações equivocadas. Por isso que a nossa liberdade de pensar, o nosso livre-arbítrio, que nos dá essa liberdade de pensar, tem que fazer com que nós realmente pensemos, raciocinemos sobre todas as informações que nos chegam. E nós temos visto hoje na nossa sociedade moderna quantas coisas acontecendo por informação equivocada que ocorre. É o que mais tem hoje, até porque há interesses financeiros por trás de muitas informações equivocadas que a gente recebe. Vocês já perceberam que quem gosta muito do Facebook, essas redes sociais, que basta você procurar, você faz pesquisa sobre um sapato, de repente você está olhando no Facebook e aparece uma oferta de sapato. Já tem programas que ficam aí minerando o que a gente está ali para mandar informação. E você sabe o que é pior? Tem na Netflix, tem um documentário chamado Dilema das Redes, e já está no YouTube também. Quem puder assiste. Tá? Porque o que acontece? Os algoritmos estão mandando para nós as informações que eles querem que a gente veja. Tá? Então, se eu sou, agora nós estamos nessa fase pré-política, pós-política, né? Se eu sou de um lado ou de outro, eu começo a receber informações só daquele lado que eu acredito. E a gente sabe o quê? O que é a essência do livre-arbítrio? É a gente experimentar, inclusive, coisas que não nos agradam. Porque essa divergência, a gente tentando entender o que o outro pensa, o que o outro fala, que nos dá uma base para saber se o que eu estou pensando é certo ou errado. Se eu chego e estou falando isso aqui para vocês, e todo mundo aceita até como informação pronta, não tem uma base, mas como é que eu vou confrontar se o que o Roberto falou é mais ou menos o que é verdade ou não? Eu vou lá, né? Eu fiz o que o Haroldo fala, né? O que o Divaldo fala, o que o outro palestrante está na internet fala, e desse conjunto de informações, eu tiro a minha conclusão. Porque a minha conclusão é importante para mim, porque ela vai direcionar a minha maneira de agir. E se eu tomar uma decisão equivocada, não adianta eu falar assim para a lei, depois nós vamos ver, a lei de causa e efeito. Não adianta eu falar assim, mas eu fiz isso porque o Roberto falou. Não adianta. Porque a liberdade é de pensar e a liberdade é de agir. Se você agiu sem pensar, ou se você agiu baseado num pensamento equivocado, a decisão foi sua, não foi de ninguém. Então, quando eu erro, muitas vezes falo assim, eu errei por causa de fulano. Pode até ser que fulano te mandou para o caminho errado, você foi o que quis. Mas eu não sabia. Excelente. Você foi porque quis, caiu para lá, agora perdeu.
Não vai por aí não. Tá? Por isso a importância dessa questão de analisar, de realmente usar a liberdade, que a gente tem de pensamento com bastante consciência, para que a gente possa agir também dentro da consciência. E só para a gente amarrar o que nós estamos falando, livre-arbítrio e evolução espiritual. Nós vamos encontrar alguma coisa sobre isso na sequência. Como eu falei, a questão 843 e diante fala tudo sobre livre-arbítrio. E na 849, Kardec fez a seguinte pergunta: qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? Instinto ou livre-arbítrio? Quando a semana passada foi falado sobre a evolução do espírito, a gente sabe que há um momento em que o espírito sai do reino animal e entra no reino nominal. Ele passa a ser espírito, com E maiúsculo, né, com inteligência. Mas mesmo quando a gente está nesses primórdios, nós ainda somos selvagens. Né? Nós temos aí tribos ainda perdidas por aí nesse mundo afora. E se a gente também for nos livros aí de ciência, a gente vai ver as primeiras organizações humanas, né? A gente estava saindo da caverna, descendo as árvores. Né? Então, o que Kardec fala? Olha, o selvagem, aquele que está no princípio, né? O que predomina nele? O instinto ou o livre-arbítrio? Né? E a resposta deles é assim: o instinto. Então, quando nós estamos... E por que Kardec fez essa pergunta que é o mais importante? Porque se predomina o instinto, já é diferente daquilo que eu falei, eu já não sou responsável pelo que eu faço. O cachorro, quando te morde, ele não faz isso por maldade. Ele faz isso para ele. É uma reação instintiva. Uma reação instintiva. Se for ela puxar a comida dele, ele fica lá na sua mão. Reação instintiva. E ele não tem culpa. A partir do momento que eu tenho pensamento, né, que eu passo a ser um ser inteligente, eu já sou responsável pelo que eu faço. Né? É por isso que Kardec fez essa pergunta. Né? Lá no comecinho, nós temos instinto ou livre-arbítrio? Ele fala assim, o instinto. Né? Mas olha o que eles complementam. O que não impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Então, mesmo naquele primórdio da nossa existência, quando nós passamos para a fase nominal, nós já tínhamos alguma coisa que nós começamos a decidir por nós mesmos, porque nós já começamos a pensar. Tá? Quando a gente passa para a fase nominal, que a gente vê o que a gente chama de pensamento contínuo, aí acabou. Quem consegue parar de pensar? Tenta parar de pensar. Quem gosta de fazer meditação sofre com isso. Né? Tem que pensar em alguma coisa, porque agora, esvazia a mente, tem jeito. Tem jeito. Então, o pensamento, a doutrina fala em pensamento contínuo, a partir do momento que a gente começou a pensar, acabou. Tá? Então, o que acontece? Nós já temos uma capacidade de começar a entender as coisas. Tá? Aí ele complementa, mas aplica com criança essa liberdade. As suas necessidades, elas se ampliam com a inteligência. Tá? O que ele está nos dizendo aqui? Que o livre-arbítrio, ele vai desenvolvendo conforme a nossa inteligência. Quanto mais eu vou tendo experiência, eu vou evoluindo espiritualmente, mais eu tenho livre-arbítrio, mais opções eu tenho de exercer o livre-arbítrio. E quanto mais eu exerço o livre-arbítrio, mais eu sou responsável pelas minhas ações. Tá? Então é um processo evolutivo. Tá? Quanto mais eu conheço o Espiritismo, Por mais me isso, será cobrado. vocês não deveriam ter cruzado aquela porta. Vocês cruzaram. Agora ninguém pode falar assim, não acredito em reencarnação. Você até pode não acreditar, mas você já teve a informação do que é. Por isso que o Raul Teixeira fala assim, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Né? Bom, qual que é a sequência desse processo de livre-arbítrio, nesse processo de evolução? Pensamento geram as nossas ações, por isso que nós temos liberdade de pensar e de agir. Essas ações, acerto ou erro, não importa, sempre geram aprendizado, porque a gente aprende acertando e aprende errando. Tá? E esse processo, né,
de ação, ACP, aprendizado, que a gente chama de evolução. Evolução. E no final da questão, né, como os Espíritos não deixam nada barato para nós, eles colocaram o seguinte: consequentemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem pelos seus atos. Então, o que significa? Quanto mais, você falou, quanto mais conhecimento nós temos, mais nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então, esse é um processo que não para. Ele não para. A gente começa como criança, independente da cultura. Tá? Quando a gente fala em conhecimento, muitas vezes a pessoa liga muita cultura, a Bíblia, o idioma. O conhecimento humano ele não é feito só da cultura, ele não é feito só do estudo. Ele é um processo. Tá? Nós temos pessoas, aí muitas vezes, eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas aí que mal completaram a quarta série e têm uma visão de vida incrível. Tá? Falam coisas para nós que você às vezes encontra, falam com uma simplicidade, que às vezes aquele assunto, quando você vai procurar na filosofia, gasta 5, 6, 7, 8 livros para explicar o que uma pessoa às vezes fala com uma naturalidade. Então, conhecimento é esse processo, tá? De pensar, de informar, de agir, de aprender com os erros e com acertos. Tá? Todo esse processo evolutivo. E o exercício do livre-arbítrio é fator decisivo para a nossa evolução espiritual. Então, o principal da gente guardar a questão desse princípio básico do livre-arbítrio, para que a gente possa identificá-lo nos diversos momentos que a gente está estudando a doutrina espírita, é lembrar que ela é uma ferramenta de evolução. Livre-arbítrio não é simplesmente algo que Deus nos forneceu para falar assim: ó, a vida é muito dura, então você faz o que você quiser, porque é tipo umas fériasinhas, né, para você não ficar muito sobrecarregado. Não. Livre-arbítrio é algo que a gente tem que usar com muita responsabilidade, porque ela é uma ferramenta evolutiva. E como os próprios Espíritos falam liberdade de pensar, liberdade de agir, né, automaticamente a gente sabe que para cada ação, nós há uma consequência. Porque o que é agir? É interferir de alguma maneira no meio. E ninguém interfere em algum lugar sem não deixar o resultado. A partir do momento que eu cheguei aqui, eu já interferi na vida de muita gente. Né? O Divino já teve que arrumar um cachorro para mim, né? Para correr lá, buscar um copinho d'água. Então, toda a ação, no simples fato de eu chegar aqui para conversar com vocês, já gerou uma série de consequências. Então, para cada ação há uma consequência. Essa é uma característica do livre-arbítrio. E, obviamente, tá? Aí a gente vai para o outro princípio, que é o princípio de causa e efeito, que é o sétimo princípio, que com certeza segunda-feira também tem uma companheira aqui falando sobre isso. Então já está aqui apresentado. A partir de segunda-feira que vem, se vocês querem saber o que o livre-arbítrio causa, ela vai falar. Gente, alguma pergunta? Comentário? Tranquilo? Então eu agradeço aqui a paciência, o convite, de estar aqui de novo, tá? Que a gente possa ter outras oportunidades para juntos. Tá? Obrigado a todos e que a paz de Jesus esteja sempre em nosso coração.